Irmãos, a paz do Senhor para você, para sua casa, para sua família, que Deus te abençoe nesse dia. Nós estamos aqui para estudar mais uma lição da Palavra de Deus. Estamos estudando nessas últimas lições sobre avivamento e usando alguns textos específicos da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho do livro de Abacuque. Mas antes de começar, vocês sabem que o maior desejo do nosso coração é andar de acordo com a vontade de Deus. Para andar de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer esta vontade. E a maneira mais prática de conhecer Deus, de conhecer a sua vontade, os seus preceitos, os seus desejos do coração de Deus, ter um bom relacionamento com Deus, é através da leitura da palavra, estudando a palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e prática. Assim nós conhecemos Deus. E quando nós conhecemos Deus, nós abrimos o nosso coração para que Ele possa trabalhar em nossas vidas. Tem uma música que diz assim, que quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente se conhece. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu conheço a mim mesmo. Muitas vezes o nosso comportamento é algo que nós mesmos não entendemos, mas quando nós chegamos perto de Deus, tudo é clareado, tudo fica nítido ao nosso entendimento. Livro de Abacuque, capítulo 2, nossa leitura de hoje, está escrito o seguinte: Abacuque faz uma série de perguntas para Deus. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Dentro dessa seção de perguntas que Abacuque faz para Deus, eu fico imaginando que quantas vezes nós também fazemos perguntas para Deus. O ser humano é cheio de perguntas, cheio de porquês, e muitas vezes nós também não temos a resposta imediata de Deus sobre aquilo que perguntamos. Houve na Irlanda um pastor batista, escritor, professor e pregador de avivamento chamado James Edwin, que nasceu em 1912. Esse pastor dizia o seguinte: ele dizia assim que a melhor definição de avivamento é tempo de refrigério pela presença do Senhor. Foi o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 20. Pedro, falando daquela multidão, ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A primeira coisa que precisa acontecer na nossa vida para termos essa paz de Deus na nossa vida é arrependimento. Mas o arrependimento só não produz essa paz em nosso coração. Depois de arrepender dos meus erros, dos meus malfeitos, eu preciso me converter ao Senhor, mudar de caminho, mudar de rumo, de direção. É o famoso, no meio dos militares, meia volta, volver. Você muda de direção, contrário à direção que você estava indo. É quando você se arrepende dos seus pecados e toma uma atitude. Aí você começa a entrar no plano e no projeto de Deus para ser abençoado e para ser bênção nessa terra. Então, o verdadeiro avivamento da nossa vida é o novo nascimento, que vem com arrependimento e a mudança de vida, a conversão. Abacuque viveu essa experiência. Sua relação com Deus se deu em 3 etapas. Primeiro nós vemos no capítulo 1, Abacuque questionando Deus, discutindo com Deus, indagando e com um monte de porquês para Deus. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que o ímpio prospera? Por que o justo está sendo dominado, está sendo oprimido pelo ímpio? Muitas vezes, meus irmãos, a gente passa por essa situação
e ver Deus usando um ímpio para nos corrigir, para nos chamar a atenção, para nos castigar até, por causa do seu amor para conosco. Ele quer nos corrigir e muitas vezes ele usa um ímpio para nos corrigir, para nos causar um dano, para que nós venhamos a cair na realidade. O segundo, no capítulo 2, ele foi respondido por Deus e entendeu a visão. Deus explicou para ele algumas coisas e Abacuque entendeu o que Deus estava fazendo. E no capítulo 3 ele reconheceu o domínio de Deus e que veio em forma de cântico. O que Abacuque questionou com Deus? A violência e a corrupção da sociedade, ou seja, a injustiça. Nós vivemos ainda neste tempo de tanta injustiça, injustiça social, injustiça de todas as áreas da vida, e o que mais você vê nas reportagens de televisão são pessoas que dizem: eu quero justiça, eu quero justiça. Mas essa justiça aqui da terra ela não tem funcionado, as pessoas têm sido punidas às vezes por coisas que não fizeram, e a injustiça prevalece por causa do pecado que cegou os olhos dos homens e ninguém enxerga mais a justiça. A única justiça que nós podemos contar com ela é a justiça de Deus. Mas muitas vezes a nossa conduta não permite Deus fazer justiça a nós. Segundo, Abacuque questionou o silêncio de Deus diante de tantos problemas, de tanta calamidade. Quantas vezes nós temos visto Deus ficar calado diante dos acontecimentos, parecendo que Ele se escondeu? Um exemplo disso que nós temos na Bíblia é o chamado período interbíblico, que é depois de Malaquias até Mateus, quando Deus passou mais de 400 anos sem falar um A com ninguém. O povo andava em trevas buscando luz e Deus não falava com ninguém, não levantou nenhum profeta naquela época. Então o silêncio de Deus, às vezes o nosso pecado, a maldade do coração, ela chega a um ponto que Deus não fala mais conosco, porque Deus nos ama, mas odeia o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Então o silêncio de Deus incomodava Abacuque. Abacuque, na sua inocência, ele dizia: será que Deus não está vendo isso? Quantas vezes nós vemos também nos nossos dias alguém sendo oprimido de maneira injusta e perguntamos: será que Deus não vê isso? Né? Isso são fraquezas do ser humano que muitas vezes vem essa pergunta ao nosso entendimento. A incompreensão de Deus usar uma nação ímpia para corrigir o seu povo, fazendo esse povo cativo por 70 anos. Abacuque viu um povo que não era o povo de Deus, um povo que não era o povo escolhido de Deus, levar o povo de Deus cativo, e esse povo ficou cativo por 70 anos, mas tudo Deus falou, Deus avisou que isso ia acontecer se eles não se convertessem, mas eles não voltaram-se para Deus e perderam o seu direito, e Deus teve que castigá-los, Deus teve que corrigi-los, usando um povo ímpio para maltratar aquele povo, para eles voltarem para a presença de Deus. Abacuque entendeu a mensagem e ele disse assim: eu vou me colocar na torre de vigia para ver o que Deus tem a falar comigo. Como é interessante isso, quando você entende que Deus fala, se você se colocar diante de Deus, Ele fala. E esse falar com Deus é um diálogo através da oração. Você fala e espera a resposta de Deus, Ele responde de alguma coisa, de algum jeito. Foi o diálogo de Abacuque com Deus. Deus lhe falou de maneira clara o que pretendia fazer, que depois de oprimir os judeus, os babilônios seriam dominados pelos medos persas, libertando assim o povo judeu. Então Deus falou tudo com Abacuque e acalmou seu coração. Abacuque entendeu a mensagem de Deus. Por fim, Abacuque entendeu que no final desse tempo de sofrimento haveria um grande avivamento. Esse avivamento você pode encontrar no livro de Esdras e Neemias. Foi quando o povo voltou do cativeiro, reconstruiu o templo, reconstruiu os muros de Jerusalém, restituiu o culto no templo que foi restaurado, e houve um tempo de conserto com Deus, de confissão de pecado, de restauração de vida, de famílias.
Muitos que tinham desobedecido à vontade de Deus, tinham casado com as mulheres da terra, desfizeram seus casamentos e voltaram para a presença de Deus, e houve um grande quebrantamento daquele povo naquele dia, e houve muito choro e conserto, restauração, porque o povo entendeu a palavra de Deus. Então Abacuque já sabia disso, entendeu que isso aconteceria quando o povo voltasse do cativeiro, que o sofrimento mudou o coração daquele povo. Diante de todas as dificuldades que nós vivemos atualmente, inclusive muito parecidas com as vividas no tempo do profeta Abacuque, que dizia: até quando, Senhor, clamarei violência e ficarei sem resposta? Até quando gritarei por socorro e o socorro não virá? Estou cercado de iniquidade e de opressão. Há destruição e violência ao meu redor. Há contenda e litígio. A lei se afrouxa, o juízo não se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é torcida. Tudo isso nós temos vivido nesses dias. O homem ou a mulher de Deus que quiser viver plenamente o Evangelho, viver de maneira que agrada a Deus, ele vai sofrer a opressão, vai sofrer a retaliação, vai sofrer o desprezo, o abandono, vai sofrer o olhar de lado das pessoas, porque para muitas pessoas Deus não é bem visto. Até que o Evangelho tem se tornado bastante popular, o gospel, né? Mas ainda há muita restrição para aquele que quer viver de maneira que agrada a Deus, e muito tem sofrido retaliações no emprego, inclusive, na sociedade, por causa do Evangelho, por causa de crer em Deus. Então nós vivemos ainda nos dias de hoje uma situação como viveu Abacuque naquele tempo. Eis a pergunta: como poderemos viver um avivamento hoje? Abacuque nos ensina. Isso envolve, em primeiro lugar, nossa comunicação com Deus através da oração, que é uma atitude pessoal de alguém que quer se envolver com Deus, conhecer e fazer a sua vontade. A maioria das pessoas não tem tempo para Deus. Ele tem tempo para trabalhar, ele tem tempo para o lazer, ele tem tempo para tirar férias e passear, ele tem tempo para tudo, menos tempo para Deus. Deus, se der, é uma pequena oração na hora de deitar, um agradecimento a Deus pelo dia, pelas refeições, e fica por aí mesmo, e o relacionamento é só isso. É só o essencial para não morrer de fome. Mas a alma clama, a alma dessas pessoas clama por Deus, pela presença de Deus. Em segundo lugar, envolve tempo de louvor. A oração de Abacuque era em forma de cântico. Quando Abacuque entendeu a mensagem de Deus, ele cantou na presença de Deus, louvando a Deus por ter aberto o seu entendimento para entender a palavra de Deus. O profeta que chegou diante de Deus reclamando, resmungando, agora celebra a convicção de ter recebido a resposta de Deus. Convicção que Deus pode e quer mudar as coisas. Vejam vocês que Deus sempre foi o maior interessado em nos abençoar. Já falei isso aqui algumas vezes, volto a repetir. Desde o jardim do Éden, Deus está à procura do homem. Desde aquele dia que Deus chegou no jardim e não achou Adão, ele perguntou: Adão, onde estás? E Adão saiu de trás de uma moita lá porque tinha pecado contra o Senhor. E desde então Deus provê todos os meios para ter comunhão com o homem, todos os meios para que o homem venha para a presença de Deus. Então, Deus é o mais interessado em ter comunhão com o homem. Quando entendemos o plano de Deus, o que nos resta é obedecer e nos alegrar, regozijar na presença de Deus, é o que a palavra nos convida a fazer sempre. Evan Roberts, antes de experimentar um grande mover do Espírito em Gales, na Grã-Bretanha, em 1904, já faz um tempinho, né? Fazia uma petição constante a Deus. Ele dizia: Senhor, dobra-nos. Isso durou 13 anos, até que o poder de Deus o envolveu de tal maneira que ele disse se sentir em chamas e com um desejo incontrolável de abordar todas as pessoas na rua e lhes falar do amor de Deus.
Esse se dobrar na presença de Deus é interessante. Eu li um artigo da revista Ultimato há um tempo atrás, que dizia assim: coloca uma dobradiça na parte posterior do seu pescoço. Eu achei interessante aquilo e fui ler. Então, o escritor dizendo assim que o povo de Israel foi rejeitado tantas vezes, sofreu tantas vezes o abandono de Deus, o cativeiro, por causa do seu pescoço duro. A Bíblia chama de dura cerviz, é pescoço que não dobra. Então o escritor falando assim: quando você coloca uma dobradiça na parte posterior do seu pescoço, você fica mais flexível, você se dobra diante de Deus, você fica até mais bonito. Um homem que se dobra diante de Deus, ele fica até mais bonito, porque ele está em obediência à palavra de Deus. Então é muito interessante o nosso curvar diante de Deus, não é estar prostrado em terra, mas em espírito, reconhecer a grandeza de Deus, o seu domínio sobre nós, o seu senhorio sobre a igreja dele, sobre aqueles que lhe são queridos. Então, esse pastor, esse pregador aqui lá da Grã-Bretanha, ficou 13 anos orando a Deus, pedindo: Senhor, me dobra, me quebra, Senhor, me quebranta o coração, me mostra a tua vontade, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero viver de acordo que lhe agrade. Até que um dia Deus o visitou, encheu ele com o poder do Espírito Santo, e ele não tinha mais desejo de nada a não ser sair pelas ruas, abordar as pessoas e falar assim: Jesus te ama, Jesus veio para te salvar, e Jesus quer que você seja dele, pertença a ele, que vai morar com ele na glória um dia. Aquele avivamento desse homem alcançou toda a nação da época. Diz a história que as Bíblias das livrarias se esgotaram, não se achava mais Bíblia para comprar. As famílias foram transformadas. Você sabe que família é a base da sociedade, né? Quando Deus transforma a família, quando Deus restaura a família, Ele está restaurando a igreja, está restaurando o seu povo, está fazendo uma transformação total na sociedade. Porque sendo a família a base da sociedade, quando a família melhora, a sociedade também melhora. É a esperança que nos traz uma futura geração melhor do que a nossa. E outra coisa que aconteceu naquele avivamento, muito interessante, as diferenças denominacionais acabaram. Isso não vai muito longe, não. Há 40 anos atrás, quando eu me converti, havia quase uma guerra denominacional. Batistas não combinavam com assembleanos, assembleanos não combinavam com presbiterianos. As pessoas passavam na rua, crente para lá, crente para cá, com uma grande Bíblia debaixo do braço, mas muitos nem se cumprimentavam, porque não era da mesma denominação. Faz lembrar Tiago e João, né? Certa feita, Tiago e João passaram em um local, havia um homem expulsando demônios. E eles falaram assim: para com isso aí, que você não é discípulo de Jesus. Chegou e falou para Jesus: mestre, tinha um homem ali expulsando demônios, nós proibimos ele, tá? Porque não anda com a gente. E Jesus falou assim: para com isso. Aquele que conosco não ajunta, espalha. Aquele que é por nós não é contra nós. Se ele está fazendo em meu nome a obra de Deus, deixa ele fazer. Mas as pessoas não entendiam isso. E quando houve aquele avivamento na Inglaterra, as diferenças denominacionais caíram por terra. E a igreja se tornou uma só. Eu conheço um pastor no interior, que quando ele começou a igreja lá naquela cidade, tinha essa dificuldade entre as igrejas, não se combinava. Ele promoveu uns eventos lá, para juntar aquelas igrejas em alguns eventos, e esse problema foi sanado, as igrejas se tornaram amigas, porque a palavra de Deus tem esse poder de trazer a unidade entre o seu povo. Avivamento hoje envolve comunicação de Deus. Antes eu falei comunicação com Deus, que é eu falando com Deus, eu buscando Deus, eu pedindo Deus sabedoria. E aqui envolve a comunicação de Deus. Abacuque falou o seguinte: tenho ouvido, Senhor, os teus decretos, e fiquei alarmado, estarrecido, estou com temor do Senhor, depois de ouvir o que o Senhor tem falado. Abacuque sabia que estar ligado a Deus como um aparelho elétrico pela tomada é essencial.
Você pode ter o melhor aparelho elétrico ou eletrônico, se ele não estiver ligado na tomada, ele não funciona. Assim, o crente, por mais fervoroso que ele seja, se ele não estiver ligado a Deus, ele não produz nada para Deus. A declaração de Deus soou como um trovão nos ouvidos de Abacuque. E o que Deus falou para ele? O justo viverá da fé, ou viverá pela fé. Foi como se Deus falasse com Abacuque: você está preocupado com coisa que não é da sua conta. Você está preocupado com coisa que você não pode resolver. O justo vive da fé. Você falou aí de tanta coisa ruim que está acontecendo, que a justiça é torcida, que o ímpio domina, que o justo é oprimido. Isso não é da sua conta. Da sua conta é viver pela fé, porque aquele que vive pela fé não vive do que vê, mas daquilo que ele crê. Se você crê, é como Jesus disse ali no Evangelho: se você crê, você verá a glória de Deus. Porque o justo viverá da fé. Isso soou forte no coração de Abacuque. Pois cada vez que nos aproximamos de Deus, somos iluminados, mas quando nos afastamos, caminhamos em treva. Não vemos nada e começamos a questionar Deus. Quando você vê alguém questionar Deus, é porque ele perdeu a razão, ele perdeu a visão espiritual. Quem tem visão espiritual não questiona Deus. Sabe que Deus é soberano e que ainda que esteja tudo errado, vai dar certo, porque Deus está no comando, está no controle. E o maior impedimento que nós temos hoje é querermos andar por vista e não por fé. Andar por vista é um perigo, a nossa visão é distorcida e nós vamos para o buraco, né? Essa rotina de assistir culto não nos leva a lugar algum se não formos impactados pela palavra de Deus. Aí eu faço uma pergunta para você. Você não precisa responder nem para mim, nem para ninguém, mas você vai pensar nisso que eu vou perguntar aqui. Você se lembra da última mensagem que foi pregada aqui, do último culto que você veio? Quantas vezes nós esquecemos? E se você se lembra do que foi pregado na última reunião, qual o efeito ou mudança essa palavra produziu em você? Quando a palavra acha lugar no nosso entendimento, no nosso coração, nós vamos para casa meditando nela e passando a semana lembrando daquela palavra. Certa feita, eu era novo convertido e fui a um culto, e o pregador era um tal de pastor Tavino, lá do bairro Industrial, e ele pregou sobre o cego de Jericó. Essa mensagem nunca mais saiu da minha cabeça, que eu estava passando um tempo de necessidade, e aquele homem fazia uma pergunta, guiado pelo Espírito Santo, que estava no texto, assim: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E aquilo foi como se Deus estivesse me perguntando: o que você quer que eu faça para você? E aquela palavra entrou no meu coração e nunca mais saiu. E assim deve ser toda a pregação que nós ouvimos. Nós precisamos guardar algo da palavra de Deus que nós ouvimos no nosso coração. Qual efeito ou mudança essa palavra produziu em você? E o ponto 3, esse relacionamento de avivamento envolve a soberania de Deus. O avivamento é do Senhor. Homens, por mais sábios, eloquentes ou poderosos que sejam, não podem produzir avivamento. Abacuque falou assim: aviva, Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra. A obra é de Deus, ela tem dono. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, a palavra nos diz assim, que nós somos edifício e lavoura de Deus, e que Deus é o agricultor dessa lavoura, Ele que cuida, Ele que faz ela florescer, Ele que faz ela dar fruto. O fruto do Espírito produzido em nós vem de Deus. Homem nenhum pode produzir coisa alguma se não estiver ligado na videira verdadeira. Aviva, Senhor, a tua obra. Esta obra é do Senhor. E como edifício de Deus e lavoura de Deus, como igreja do Deus vivo, como corpo de Cristo, como a noiva do Cordeiro, devemos entender que é da vontade de Deus que sejamos abençoados. É vontade de Deus que nós sejamos avivados. É vontade de Deus que a nossa luz brilhe diante dos homens. Como Jesus disse assim, que a candeia ou a lamparina não era para ficar debaixo da cama ou debaixo do alqueire, mas era para colocar no velador.
Velador era um lugar elevado na parede onde colocava a lâmpada para iluminar todo o ambiente. Então a vontade de Deus é que nós brilhemos neste mundo de trevas. E o tempo também é do Senhor. Abacuque falou assim: aviva a sua obra, Senhor, no decorrer dos anos, na ira lembre-te da misericórdia. O tempo também é de Deus. Deus não vive sujeito ao tempo, porque o tempo pertence a Ele. Deus não se ausenta da história, Deus não tira férias, Deus está sempre presente. Desde a eternidade, Deus está presente em toda situação e tem total domínio sobre todas as coisas. Nós não temos que questionar Deus, mas acreditar nele e submeter a sua santa vontade. Em Efésios capítulo 5, verso 14, para encerrar, diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te e Cristo te esclarecerá. Que a igreja do Senhor possa se despertar nesse tempo difícil. Estamos vivendo, caminhando para o final de todas as coisas. E esta, eu já falei várias vezes, volto a repetir. Esta é a geração da qual nós fazemos parte. Nós precisamos fazer o nosso papel, cumprir o nosso papel nesse tempo, porque o tempo dos apóstolos passou, o tempo dos discípulos dos apóstolos passou, os avivamentos anteriores passaram, é o tempo da nossa igreja, a igreja do nosso tempo avançar, prosperar, prosseguir, crescer, multiplicar e fazer a vontade de Deus. E cada um de nós venhamos assumir o nosso papel nesta obra, fazendo a vontade de Deus e sempre buscando esse avivamento. Esse avivamento não precisa ser estrondoso, que ele mude cada um de nós, que ele mude de dentro para fora, transformando as nossas vidas, fazendo como fez com aquele pastor, provocando um desejo ardente de proclamar o nome do Senhor e fazer conhecido nesta terra, para que mais e mais almas sejam salvas para o louvor da glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe nesse dia. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.